vocês estão? Muito bem-vindos a mais um programa de Fé e Ciência. Não é assim, doutor, pastor Luiz Rocha? Estamos felizes por poder dar continuidade a temas tão relevantes. Hoje nós vamos estar tratando sobre 8 remédios naturais. Olha só. E os aspectos científicos disso. Então, permaneça, se concentre, porque temos muita coisa a aprender. Esse seu programa de Fé e Ciência é produzido e transmitido desde a capital do estado do Amazonas. Olha só. Então, todos os nossos ouvintes da Rádio Web NT Amazonas, sejam muito bem-vindos. E também quem acompanha esse seu programa através do canal do YouTube. Estamos mundialmente ao vivo. E se você pode também convidar outras pessoas, marcar outras pessoas, né, para que possam ter acesso a esse conteúdo tão relevante. Exatamente. Você falou que nós estamos aqui direto da capital do Amazonas, né? A Amazônia é o pulmão do mundo e muita ciência se desenvolve aqui. Claro, é por isso que a importância de estarmos juntos e que você também esteja junto conosco. Hoje, a tecnologia, a parte da ciência é que nos ajuda a fazer esse programa. Por que será? Porque conseguimos conectar com pessoas que estão assim a milhares de quilômetros de distância. É verdade. Né? E trazer informação de qualidade para a nossa programação. E para você que nos assiste. Exatamente. Eu já quero dar as boas-vindas para o Dr. Fábio Marconi, que está aqui conosco, diretamente de São Paulo. É isso mesmo, doutor, né? Isso, bom dia a todos. Falo de São Paulo, cidade de Engenheiro Coelho. Exatamente, muito bem-vindo, ele vai estar nos acompanhando, ele falou que está desde a cidade de Engenheiro Coelho e nós temos essa informação relevante que sempre conversamos e falamos aqui, não é, doutor Luiz, sobre a educação. Em Engenheiro Coelho nós temos uma das maiores universidades do Brasil. Da América Latina. Da América Latina, exatamente. Nós temos o NASP, que é o nosso Centro Universitário Adventista de São Paulo. E o NASP consegue, a partir de lá, fazer com que educação e informação chegue também a várias pessoas, a todos os recantos do mundo, através da educação à distância. Então, educação adventista não é só local, mas educação adventista é mundial, com acesso através da educação à distância, desde cursos de graduação até cursos de pós-graduação. Isso é verdade, isso mesmo. Então, não temos desculpas para não continuar aprendendo. E é isso que nós fazemos aqui toda semana nesse seu programa de Fé e Ciência. Bom, estamos vendo aí, né, algumas informações importantes sobre esses cursos todos de graduação. Não tem. O convite está, né? Está aparecendo também o site, os telefones aí na tela para todos nós estarmos bem informados. Você consegue acessar e ter as informações sobre os cursos, por exemplo. Na pós-graduação, tem aqui gestão financeira, pós-graduação em gestão educacional, você que é da área de educação, pós-graduação em neurociência, inclusive com a participação da doutora Rosana Alves, né, uma neurocientista mundialmente conhecida. Então, realmente é informação de qualidade. Agora, Ana, exatamente. Você já falou aí do nosso convidado, você professor... já adiantou qual vai ser o tema a ser conversado. Você tem alguma informação a mais do nosso convidado? Claro que sim, é por isso que eu preciso apresentar o nosso convidado. Temos um super convidado, fisioterapeuta especialista em atividade física e qualidade de vida. Eu estou muito interessada nessa parte. Mestre em fisioterapia e doutor em ciências médicas pela USP, com importante estágio de serviço de reabilitação do Hospital Mútua de Terraça da Universidade de Barcelona, Espanha. Ou seja, nosso convidado também fala espanhol. Tá aí, é do teu time. Possui 2 doutorados, né, pela USP. E em 2022 se tornou livre docente. Atualmente professor do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Nós estávamos falando sobre a UNASP. E atua também como professor e coordenador do curso de mestrado profissional em promoção da saúde e professor do curso de fisioterapia. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo mais uma vez. O seu currículo é, né, muito importante e de peso para poder estar aqui conosco hoje para falar sobre os 8 remédios, a ciência, na verdade, dos 8 remédios. Então, sem mais delongas... Eu agradeço a apresentação e é um prazer estar aqui com vocês e poder conversar um pouco sobre esse tema tão importante para a saúde das pessoas em geral. Isso. Pronto, podemos já começar já a nossa conversa já com o tema que estamos ali todos ali ansiosos para discutir um pouco, né? Professor, o senhor trabalha no Centro Universitário Adventista de São Paulo,
né? E a Igreja Adventista, né, os adventistas, já são conhecidos há mais de um século por sua preocupação com a saúde. Então tem aquela preocupação com a alimentação, mas também com o estilo de vida, com o exercício físico, né? Isso faz parte da cosmovisão, nós já discutimos aqui em outro momento a questão da cosmovisão em relação ao ser humano, né? O que é o ser humano. Por isso também trabalha com a saúde científica. Nas instituições adventistas, nas escolas, nas universidades, nos hospitais, né, nas fábricas de alimentos, por exemplo, também, nas publicações, a gente observa e ouve falar sobre os 8 remédios naturais. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós aqui, para o nosso público, o que são esses 8 remédios naturais. Eu vi também que a equipe do mestrado de promoção à saúde publicou um livro, né? E o senhor é organizador desse livro junto com a professora Gina, A Ciência dos 8 Remédios Naturais, que inclusive é o tema do nosso programa hoje. O que são esses 8 remédios? De onde eles vêm? Por que são 8? O que o senhor tem a dizer para nós? Bem, você bem colocou, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, logo a gente tem que também cuidar desse corpo. Então, o NASP pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que crê e acredita nessas questões bíblicas, mas também no espírito de profecia. Então, desde a fundação da igreja, Ellen White e outros pioneiros tiveram revelações importantes que temos que cuidar do nosso corpo. E esses, dito, 8 remédios naturais são nada mais, nada menos que recursos simples que estão à disposição da população e que Deus nos dá para que a gente possa ter uma saúde e que a gente possa ter uma saúde no completo bem-estar físico, mental e social, que é até a definição da Organização Mundial da Saúde. Então, esses recursos aí simples, esses remédios aí chamados remédios naturais, são coisas simples, por exemplo, uma luz solar, o exercício físico, a confiança em Deus, o uso da água, uma alimentação saudável, ser temperante, o ar puro, eu dormir bem, né, ter um sono, um repouso para eu descansar o meu corpo das atividades. Então, são recursos simples que a igreja sempre preconizou e que cada vez mais a ciência tem falado algo de importante sobre cada um desses 8 recursos, né? Então, são recursos simples que a gente pode lançar a mão para a gente ter saúde. E que muitos, com certeza, já ouviram falar, um médico, fisioterapeuta, enfermeiro, qualquer outro profissional de saúde, um nutricionista, falar, você tem que comer menos isso, não pode comer muito isso, você tem que dormir melhor para isso, você tem que fazer exercício físico para isso. Para quê? Para que a pessoa possa ter uma melhor saúde. Você falou aí sobre Ellen G. White e os pioneiros. Então a gente encontra esse material, né, falando sobre os 8 remédios, nesses livros, nos livros devocionais como A Ciência do Bom Viver, também Testemunhos Seletos e outros livros da obra de Ellen G. White comentando sobre isso, e depois você tem aí algumas publicações da Casa Publicadora Brasileira que trazem também esses assuntos, né? Inclusive o livro que vocês escreveram na Unaspress. Sim, tipo, a gente tem essa Ciência do Bom Viver e outros relatos que o Espírito de Profecia deixa clara a importância da gente ter uma adoção de estilo de vida saudável. E no nosso livro foi separado uma parte, tem um apêndice chamado Ellen White, os 8 remédios naturais. No outro, os adventistas e os 8 remédios naturais. O que a igreja, o que os adventistas, o que a própria Ellen White comentou, e alguns trechos aí, também até bíblicos, né, que falam sobre a importância dos 8 remédios naturais, né? Então, é algo bastante importante. O que ela falava sobre a luz solar? O que ela falava sobre, por exemplo, fazer exercício físico? Enfim, ela comentava vários aspectos de forma simples e de forma direta para as pessoas, ainda sem a questão aí totalmente científica, mas hoje em dia se sabe que essas recomendações, nenhuma delas vai de encontro, ou seja, vai contrário que a literatura científica prega, e sim vai ao encontro, ou seja, vai na mesma direção do que hoje a ciência prega. Fazer exercício físico é bom para vários aspectos. Tomar uma luz solar é bom para vários aspectos. Dormir direito é bom para vários aspectos, né? A própria Bíblia diz, né? O coração alegre serve como bom remédio. Então, você ter confiança em Deus, ser feliz, estar disposto, que os 8 remédios naturais também
incentivam, vai fazer com que eu tenha uma saúde. Já o espírito abatido, o indivíduo, às vezes com algum problema, faz secar os ossos. A Bíblia mesmo falava isso, fala, né? Isso. E Ellen White também já confirmava todos essas dicas, digamos assim, de saúde, né? Então, no livro a gente tem uma sessão sobre o que a Ellen White falava sobre os 8 remédios naturais, baseado aí também nos vários trechos encontrados na literatura que ela deixou e também fazendo um paralelo com as orientações bíblicas, né? É importante mencionar para quem não está familiarizado com o nome da escritora Ellen White, né, uma escritora adventista que ela começou a escrever muito mais na época dos 1800 e ela veio até os 1914, né? Então foi mais ou menos na época dos 1800 que ela escreveu muito mais e principalmente sobre temas de saúde que estavam muito adiantados à época, né? Numa época, por exemplo, quando você pensa na questão do ar puro, numa época em que era orientado para que você usasse cigarro para cuidar da sua saúde. Então ela já falava que aquilo dali eram coisas que tóxicas, que de fato prejudicavam a sua saúde, né? Não ajudavam. Exato, e também há certos tipos de alimentos que as pessoas ingeriam, não preciso dessa gordura, preciso disso para ficar forte. E hoje em dia sabe que não vai ficar forte, coisa nenhuma, vai ter prejuízo, né, para a saúde. Então, a gente acredita assim que ela foi inspirada por Deus para também alavancar essa questão. E daí surge, a igreja sempre apoiou as instituições adventistas também e os centros universitários e universidades ao redor do mundo também sempre apoiaram essa questão da ciência dos 8 remédios naturais. A gente tem, por exemplo, a Universidade de Loma Linda, que vem estudando várias questões, por exemplo, o vegetarianismo, qual a influência disso para a prevenção de câncer e outros fatores. E o NASP também sempre acreditou na questão dos 8 remédios naturais, os cursos de saúde, e em 2012, quando foi iniciado o curso de mestrado em promoção da saúde, uma das linhas de investigação, de pesquisa, era a questão do estilo de vida. Então, teve como objetivo estudar o estilo de vida que a igreja acredita, o estilo de vida saudável. E esse estilo de vida está associado, sim, aos 8 remédios naturais. Então, será que se eu fizer uso dos 8 remédios naturais, eu vou ter uma saúde melhor? Baseado nisso, o grupo de professores daí teve a ideia de ver o que a ciência tem a dizer sobre esses remédios naturais, esses recursos que a gente comentou. E a gente foi atrás do que os livros, os artigos científicos tinham a falar sobre cada um desses recursos e a gente fez essa compilação da importância aí desses recursos de forma científica. Por isso que até o livro chama A Ciência dos 8 Remédios Naturais. A gente coloca assim o que Ellen White comenta, mas a gente fala assim, ó, tem um artigo científico que mostra isso. Há um artigo científico que mostra aquilo. Tudo baseado na ciência. Claro, para todos os tratamentos e recursos, e até mesmo outros, a ciência ainda não tem boas aí, recomendações, digamos assim, é totalmente recomendável, até mesmo para terapias aí diversas que são usadas. Mas a gente vê que não tem também nenhuma contraindicação. Dormir bem, não vai ter uma contraindicação. Pode ser que não tenha, por exemplo, muitos artigos sobre determinado tema, sobre, por exemplo, o uso externo da água. Um banho de turbilhão, por exemplo, um recurso externo da água. Mas a gente sabe que mal não fará. E não tem nenhuma implicação mística e nem envolve filosofia. Envolve, sim, a fisiologia, ou seja, o funcionamento normal do corpo. Ou seja, é algo gratuito que Deus nos dá e que vai, sim, cada vez mais ser mostrado que proporciona saúde, ou seja, um bem-estar. Quem aqui, por exemplo, vai numa banheira de água quente, relaxa o corpo, isso vai fazer com que a pessoa depois durma melhor, circulação melhor, enfim, coisas aí simples que a ciência já tem começado aí a mostrar há algum tempo já, né? Por isso, a questão da ideia do livro, para a gente tornar o recurso simples, o recurso que muitos membros da igreja adventista e outras pessoas comumente aí usam, mas tornar aquilo respaldado cientificamente. É interessante porque, por exemplo, nesse mesmo assunto, né, da hidroterapia, da água como remédio natural, você não tem muitas publicações, né? Recentemente a gente tem pesquisado, inclusive para escrever um capítulo de um outro livro,
baseado, né, em métodos, já em técnicas, algo bem mais prático, e você não tem muitos artigos estudando o assunto. Então, quando você não tem um artigo estudando o assunto, você não está provando nem que é bom e nem que é ruim, nem que tem efeito ou que não tem efeito. Então, o que me parece é que, na verdade, o que falta para alguns desses remédios é realmente investigação. E aí é onde entra, né, as pesquisas realizadas aí no NASP, nas universidades adventistas, cobrindo essa lacuna. Todavia, através de outros estudos, como, por exemplo, a fisiologia, nessa mesma questão da água, né, a questão de vasodilatação, vasoconstrição, temperatura corporal, ativação de sistemas imunológicos, você consegue, de fato, inferir por que o efeito positivo. Uhum. Agora, você pode não ter um artigo científico quantitativo ali comprovando, mas quando você parte para a experiência das pessoas, quando você parte para ouvi-las, né? E aí você tem a conferência, né? Mostrando que aquilo ali realmente teve um efeito positivo. Tanto o uso interno, por exemplo, quanto externo, né? Por exemplo, você falou da água. A água, por exemplo, a gente sabe que é importante. Nós somos feitos, mais da metade do corpo nosso é feito de água. Então, todo mundo sabe da importância. Agora, o quanto eu devo beber de água? Por que eu devo beber água? Se eu beber água, por exemplo, se eu sou hipertenso, infelizmente eu sou de verdade. Se eu sou hipertenso, eu tenho que beber água. Por que eu tenho que beber água? Tem artigo científico que mostra quando o indivíduo está desidratado, por exemplo, o sangue vai ficar até mais viscoso, a circulação vai ficar prejudicada ou aumenta a pressão sanguínea. Fizeram um estudo com filhotes lá de bezerro, de ovelhas. E eles pegaram essas, digamos, mães aí e privaram de água, ou seja, não davam água o suficiente. E os outros, vida normal, água normal. E o grupo das ovelhinhas aí que nasceu sem água, a mãe foi privada de água, tinha hipertensão nesses animais. Então, é um estudo que, infelizmente, tem que ser feito com animal. Ninguém vai fazer esse estudo, devido à questão ética, com seres humanos. Mas então a gente começa a provar, né? Então tem que ser hidratado, ajuda até o quê? Na circulação sanguínea. Ajuda, às vezes, na prevenção de dor. Às vezes o indivíduo está com dor de cabeça e está desidratado. Então, quando a urina está bem escura, amarelo, assim, precisa beber água, está desidratado. Água, então, fará bem. Porque a gente tem maneira de falar, a água serve para tudo. Serve, até serve, mas é lógico que a ciência vai falar, serve para isso por causa disso, serve para isso por causa disso. Porque a gente também não pode correr o risco que bebe água vai servir para tudo. Não é assim também que vai. Então, só beber água, ok, não preciso mais fazer nada que vou ter saúde total. Não. A água associada a outros recursos, ela vai sim trazer benefícios. Por exemplo, a gente tem que beber aí a 35 ml, 40 ml por quilo. Então, a pessoa de 100 quilos, teoricamente, deveria ingerir uns 3,5 litros, 4. Antigamente falava 2 litros, 8 copos. Aquilo foi de um artigo que escreveram. Mas é diferente o consumo da água. Por exemplo, uma pessoa que tem 1,5 metro e pesa 50 quilos e outra pessoa que tem 2 metros e pesa 110 quilos. Então, será que tem que beber a mesma quantidade de água? Obviamente não. Então, tem a proporção. Então, a ciência vai mostrando essas questões aí, mas ambos, o pequenininho e o grandão, precisam beber água para que eles tenham o quê? Toda a hidratação, toda a troca, lá, o mecanismo, né, as reações fisiológicas das células, tudo do corpo, e a pessoa fique hidratada. Agora, pode vir uma pergunta assim, né? Ah, mas eu bebo 2 litros de refrigerante por dia. Tem água? Tem água, mas tem um monte de sal, um monte de açúcar e faz mal. Ah, então bebo suco de laranja que faz bem, suco de laranja ou suco de uva integral. São bons, são gostosos e faz bem. Faz bem? Faz. Mas a gente tem o quê? Aquilo ali. Temos um açúcar da própria fruta. Então, às vezes, também aquilo ali vai gerar com que o indivíduo ganhe peso. Então, essa frutose ali vai se transformar depois em gordura. Então, é melhor beber água. Mas é lógico que o alimento tem água também. Eu tenho que saber disso. Então, eu estou hidratado de certa forma quando eu como bem. Mas eu tomo suco só. Não precisa tomar o suco. Que fora o suco, você está tomando água com suco, mas você está ingerindo açúcar desnecessariamente. Então, toma a água. Então, são várias questões aí que estão dentro desses recursos que são importantes para a gente pensar, né?
Podia dar vários exemplos, só dar mais um. Por exemplo, o exercício. O exercício físico faz bem para a saúde? Faz. Mas em forma demasiada? Não, demasiadamente não. Por exemplo, o esporte de alto nível, a gente está na Copa do Mundo agora, a gente vê que esse esporte de alto nível não vai trazer um bem-estar físico. Aquilo ali provoca lesões, porque o corpo está no seu limite, porque tem competição. Aquilo ali gera estresse, aquilo gera muitas questões que não são benéficas para a saúde. Então, a gente tem que ter o quê? Dosagem, temperança, que é um outro recurso, né? Eu tenho que trabalhar? Tenho que trabalhar, mas eu tenho que trabalhar todo dia 16 horas por dia? Será que eu tenho que fazer isso? Não, provavelmente não, né? E a ciência tem mostrado isso. Bom, não adianta ficar trabalhando o dia inteiro, tem que fazer exercício, tem que fazer aquilo. E por aí vai, né? Vários exemplos. Mas tem a ver também com aquela pausa, e a ciência tem indicado, conforme um pouco mais, inclusive, em nós seres humanos, essa importância desse ciclo de 7 dias. Ao término do 6º dia, obrigados a fazer uma pausa. O corpo, na verdade, pede. Isso também faz parte dos 8 remédios? Isso também você fala um pouquinho no seu livro, doutor? Sim, primeiro a gente tem que, acho que, diferenciar, né? O professor Elias Porto, colega do NASP, ele que escreveu esse capítulo desse livro, ele tem estudado isso, e toda palestra que ele dá, ele fala assim, a gente precisa diferenciar sono de repouso. Sono é eu tiro a vigília, né, a despertar e estou dormindo. Estou com sono, digamos assim. Mas tem gente que dorme, tem esse sono, mas a pessoa acorda moída. A gente já ouviu falar, a pessoa dormir, mas quando mais cansada. Repouso não, repouso quando você tem esse relaxamento das estruturas, por exemplo, musculares e tudo mais. Então, já vai uma dica, a gente precisa de um ambiente interessante para dormir, um bom colchão, um bom travesseiro, diminuir a luminosidade. A gente tem que, por exemplo, diminuir a questão de aparelhos aí, né, celular e televisão, tem que fazer a tal da higiene do sono. Mas eu posso dormir muito, posso ter esse repouso muito? Também não, eu não tenho que ficar repousando muito. A Bíblia até fala, né? Eu tenho que trabalhar 6 dias e descansar um. Então eu vou dormir o dia inteiro e só trabalhar menos horas? Não, eu tenho que trabalhar, mas eu também tenho que dormir. A Bíblia diz Então, para tem trabalhar várias 6 dias, orientações, né? né? A Bíblia diz para trabalhar 6 dias e descansar um. Tem gente que desobedece a Bíblia também, descansando muito mais dias do que deveria, né? Muito mais disso. Tem gente que está dando um trabalho sábado, domingo. Domingo, teoricamente, pela Bíblia, é um dia que eu posso estar trabalhando. Aham. Mas o porquê, então, desse dia, né? Esse dia separado? Então, se eu tenho mais ou menos aí umas 6, 7 horas, 8 horas por dia de sono, que vai variar, né? Por exemplo, um adolescente às vezes precisa de 10 horas para dormir. Já uma pessoa idosa, adulto, não precisa de 10 horas. Um bebê recém-nascido, como ele está tendo muitas trocas de células, ele está desenvolvendo, a gente viu um recém-nascido, ele dorme às vezes 18 horas por dia. Então, no livro, a gente está até aqui, eu estou com o livro aberto aqui, esse livro aqui. Aí Muito está bom, esse a gente livro, queria ver o A livro. Ciência dos 8 Remédios Naturais. Muito lindo. Exato. Excelente. E até fala aqui, né, recém-nascido, 14 a 17 horas eles dormem. Bebê, vai diminuindo, até chegar no adulto, idoso, que também precisa dormir. Então ele precisa do quê? Tempo de reparo, tempo de reparo e até, às vezes, por exemplo, uma memória. A minha memória fica melhor quando eu durmo mais. Quando você vai uma noite e dorme um pouco, tua cabeça fica meio pesada, meio zonza, você não consegue ter essa questão aí do reparo, essa regeneração. Então, dormir bem, de preferência mais cedo, né? Até o ideal, a literatura fala, antes das 9, ou desculpa, das 9 em diante, das 9 até meia-noite, libera o hormônio de crescimento. Então, tem criança que o pai e a mãe deixam dormir só 1 hora da manhã, 2 da manhã. E daí ele vai até 10 horas do outro dia. Não é a mesma coisa o reparo do sono antes desse período, devido à segregação hormonal e tudo mais. E o repouso também tem a ver com essa interrupção de pensamento e de ações que a gente faz cotidianamente. Então, a Bíblia até fala, né? O sábado foi feito por causa do homem, né? Não o homem por causa do sábado. Então, se Deus deu esse dia de guarda, para eu repousar, um dia para eu esquecer das minhas preocupações, do meu trabalho, meu corpo também fica melhor, né? Então, até a ciência já tem começado a mostrar, até a questão da bíblica, a Terra tinha que repousar um período, porque se trabalhar sem parar, em algum momento dá uma pifada, algo precisa dar uma parada. A né? história já nos mostrou isso, Então, né? tem demonstrado isso, né? Então,
o sábado também faz parte, aí, englobaria ali na questão do repouso, para eu ter um tempo de descanso do meu corpo, pensar em outras questões, ter confiança em Deus, que é um outro remédio aí natural, confiança em Deus. A literatura fala que pessoas que têm uma certa religião, têm essa espiritualidade, enfim, tem uma crença, ele lida melhor com doenças e até mesmo com as situações do dia a dia. Então, muito já tem sido estudado sobre essa questão também, que está ligado, por exemplo, eu ter uma fé, acreditar num Deus, por exemplo, criador. Então, as coisas estão todas relacionadas, né? Então, se eu acredito que Deus inspirou a Bíblia, e a Bíblia é clara para falar que eu tenho que dormir bem e tudo, mas eu também tenho que repousar o dia de sábado, né? Guardar o dia de sábado. Então, se eu acredito nisso, eu tenho confiança em Deus e eu também tenho repouso. Já tenho dois remédios naturais. E eu vou ser temperante, então eu não vou trabalhar até me matar para sábado eu dormir o dia inteiro. Tem gente que dorme, eu vou dormir sábado o dia inteiro. Mas será que vai ter reposição disso? Não vai ter. Então tem que ter temperança na minha vida. Então trabalhar todo dia. Não adianta, tem gente que dorme o sábado inteiro, ou então se mata de trabalhar, não aproveita o sábado, não vai ter essa ligação com Deus, não vai ter esse repouso e vai ficar até mais cansado. Então temperança entra aí. Então a gente viu três aí, digamos, remédios naturais, todos juntos: temperança, o repouso e a confiança em Deus, todos juntos. Aí, se a gente quiser mais, a gente põe, por exemplo, a alimentação. Tem gente, sábado eu vou repousar, eu vou comer muito, porque eu gosto de comer. Muita gente gosta de comer, eu gosto de comer. Todo mundo gosta de comer bem. Aí eu vou comer aquela comida pesada. Aí a digestão fica complicada, aí a pessoa não consegue dormir direito. Então, mais um remédio. Então, a gente tem a ligação de vários recursos, aí, digamos, remédios, relacionados à vida da pessoa, que estão ligados um ao outro, né? Por isso que a literatura, a científica mesmo, outro dia eu estava preparando uma palestra sobre o tratamento de dor crônica e o estilo de vida. Artigos agora, 2021, comentam, né? Por exemplo, o estresse, relações familiares, falta de dinheiro, tudo isso interfere no manejo, no tratamento da dor do indivíduo que tem, por exemplo, artrose. Então, se ele dorme bem, esse artigo fala, o repouso é vital. Então, se ele não tem repouso, se ele não tem esse sono adequado, como é que ele vai ter esse manejo da dor, esse tratamento, essa condução com a própria dor dele? Se ele não está dormindo direito, se ele está com depressão, então vai procurar o tratamento da depressão. O sol a gente sabe que é importante também para tratar várias doenças. Então, uma coisa está ligada à outra. Por isso que a mudança do estilo de vida como um todo vai resultar no benefício geral da saúde. É interessante que ali nos livros de Ellen G. White, a gente observa ela falando sobre os remédios, mas ela acaba também discutindo alguma coisa fisiológica mesmo, né? A razão por quê. Mas olha só, o livro, ele tem o título A Ciência dos 8 Remédios, e também é o título do nosso tema de hoje, né? E nós estamos falando de um programa que trabalha fé e ciência. O senhor falou aí de literatura, vocês apresentam esses 8 remédios. O que é apresentado no livro? Tem referência? Se o leitor ali ele quiser artigos científicos, se aprofundar, como é que foi construído esse livro, né? Se é do ponto de vista científico? Como eu tinha comentado no início, a ideia era pegar cada um desses recursos e ver o que a literatura científica. O que é a literatura científica, né, para o nosso ouvinte? Artigos científicos, em inglês, em português, e livros, de preferência artigos científicos. Então, por exemplo, no livro, estou aberto aqui, no que eu parei, estava comentando com vocês, do sono. Então, sono e repouso. Então, o professor pegou e fala um pouquinho sobre o sono, uma linguagem de fácil acesso, traduzindo o que a ciência fala para algo mais leigo. E ele cita vários artigos científicos. Por exemplo, tem um aqui, depressão nos idosos, provavelmente ligado a alguma coisa, falta de sono em idosos. O outro, e é em inglês, um artigo de uma revista The Lancet. Então, tem a referência, se a pessoa tiver curiosidade, pode vir aqui e procurar. E um outro aqui para finalizar. E aí são cientistas do mundo inteiro, né? Cientistas do mundo inteiro. Revista, então a pessoa pode procurar e ter acesso a esse artigo e ver o que esse artigo falou. Então, a gente fez um compilado desses artigos científicos sobre o tema específico, no caso aqui, sono.
Interessante, muito importante. Outro ponto que o doutor também estava comentando ali é a questão da alimentação. O estilo de vida, né, como um todo, envolve todos os 8 remédios, todos estão entrelaçados, né? Não podemos separar, porque também não dá para separar nenhuma parte do ser humano, né? Vamos colocar só a parte emocional, só a parte espiritual, só a parte física, não dá, impossível. E Ellen White falou muito sobre alimentação saudável, coisas que para ela, na época, foram muito complicadas de cumprir, ou até de mudar. Hoje em dia, nós temos ampla informação em relação a uma dieta, como chama, saudável, os efeitos e tal. E isso está diretamente relacionado também à saúde emocional. A saúde física, nós vimos, né, na pandemia, estava muito evidente, né? Foi meio que um puxão assim de orelha para todos nós em relação aos nossos hábitos. E esse é um remédio que parte da nossa decisão. Em algum momento no livro, vocês fazem meio que um apelo aí, porque é uma coisa bem pessoal. Cada um decide o que colocar para dentro, né? Vale ressaltar que esses remédios estão disponíveis e são de graça. Todos. Uma questão de atitude. Na verdade, é muito mais atitude do que você não conseguir um ou outro. Todos estão ali, né? Se eu me informo bem, eu consigo saber os horários exatos que eu preciso estar exposto à luz do sol e quais são as partes do corpo que deveriam, principalmente, estar mais expostas, né? A mesma forma da água, né? Em que momento também eu saber em que momento tomar. Tem até aplicativos para a gente relembrar e tudo, em que momento beber água, enfim. E com a alimentação não é diferente. Vocês fazem esse tipo de apelo, doutor, porque realmente para todos esses remédios, cada um tem que decidir. É uma atitude. Sim. O livro, esse capítulo escrito por uma professora da área de nutrição, ela é nutricionista, com vasta experiência, 2 professoras de nutrição, começa falando a questão da alimentação, isso que você comentou, é um ato voluntário, consciente e varia de acordo com vontade e preferência. Claro que a gente não pode esquecer que muitas vezes o que eu quero, o que eu preciso decidir, eu não consigo. Por exemplo, eu comer... Tem ômega 3, algum tipo de peixe, tem ômega 3, faz bem para a saúde. Mas quanto que está 1 quilo de um salmão, por exemplo? Eu fui ao mercado hoje cedo, eu até vi. R$99 1 quilo de salmão. Nossa, mas eu preciso comer salmão. É só o salmão que eu vou ter ele vai fazer bem? Então a gente também não pode culpar as pessoas. Falar, você não come castanha do Pará? Aí eu acho que é mais barato do que aqui, mas castanha do Pará é caro. É verdade. Mas então eu não vou comer nada natural, vou comer salgadinho que é mais barato. Não, pelo contrário também, às vezes alimentos disponíveis de acordo com a época, com a estação, são mais baratos que esses alimentos industrializados. Então, até as professoras comentam assim, a alimentação tem a ver com a cultura, região, clima, hábito, preferência que a família tem. Por exemplo, tem família que tem que comer isso, já viram? Assim, tem que comer isso para ficar forte antigamente. Tem que ficar, essa criança está muito magra, ou seja, está tendo uma distorção. Então, o conhecimento popular, você precisa comer isso. Muitas vezes a gente tem um senso comum, né? Precisa fazer isso para você ter aquilo. Você está com esse problema, come isso. Daí umas dicas assim mirabolantes. E o Guia Alimentar do Brasil de alimentação vai ao encontro com o que a Ellen White fala e com o que a ciência fala. Então, por exemplo, elas acabam, aqui o livro está falando assim, a gente defende aqui a alimentação saudável, composta principalmente de alimentos in natura, ou seja, nada, quanto menos enlatado, processado, tem os ultraprocessados, quanto menos, melhor. E a gente sabe que é mais barato. Às vezes você comer uma fruta, compra uma fruta grande do que tomar o sorvete da fruta. O sorvete tem gordura, tem açúcar. Então, eu congelo, às vezes tem gente que congela a fruta lá, faz um sorvete natural. Fala aqui ainda, predominantemente de origem vegetal. Então, o vegetal é melhor do que os de origem animal. Isso, a ciência já tem falado bastante disso, né? Evitar gordura trans, gordura... Então, mas hoje em dia a gente tem aquele apelo, né? A propaganda muito forte, né? Para as pessoas consumirem isso. Ninguém faz
propaganda de brócolis. Você já viu uma propaganda de brócolis, de Uhum. couve-flor? Não, porque é o É, produtor que vende lá na Ceasa, que vende no mercado. Ninguém faz propaganda de O brócolis. último Agora, salgadinho e intento. fast food, todo mundo faz. Por quê? É a indústria, é a É, industrialização do alimento. isso é Então, eles verdade. comentam assim, né? A ciência comenta já, né? Desempacote menos, né? Então, quanto menos você precisar desempacotar, melhor. Então, pega o brócolis, já cozinha, ou então daí tem as várias formas de fazer e come. É melhor do que você pegar aquela lasanha ultraprocessada que às vezes dura 2 anos, 1 ano no teu congelador, enfim, como é que foi pois é. feito. Então, tem esse apelo, sim. Tem várias dicas aí do que deve comer, ó, incluir frutos, legumes ao longo do dia, quanto que tem que comer, feijão, mas eu não gosto de feijão, mas então come lentilha, mas e ovo, enfim, traz todo um paralelo aí Certo. Doutor, sobre os alimentos, né? sim, doutor, mostre novamente seu livro aí, por favor, para todo mundo ver como que a gente consegue obter esse livro. A gente estava comentando, tá aí o livro, A Ok. Ciência dos 8 Remédios Naturais. Doutor, para poder obter esse livro, a gente estava comentando de trás de câmeras, mas agora você pode falar para todo o público do programa Fez Ciência, como a gente consegue Esse esse... livro estou nas lojas da Casa Publicadora Brasileira, que era parceria com a Unaspres, a editora do NASP, e na internet mesmo, no Google, se você colocar Ciência dos 8 Remédios Naturais, você vai achar algum caminho para adquirir esse livro. Eu só queria falar mais uma questão do livro, Sim, um destaque que eu acho que é importante também. A gente falou bastante desses 8 recursos, 8 remédios naturais, etc. Não comer isso, comer aquilo, dormir, fazer uso da água, tomar a luz solar, que faz bem para depressão, vitamina D, para eu não ter dor e tudo mais. Mas como que eu sei como está meu estilo de vida? Baseado nesses Sim. recursos naturais. A gente tem questionários validados pela ciência. Por exemplo, tem um que chama Estilo de Vida Fantástico. Uhum. Ele vê se meu estilo de vida tá bom ou tá ruim. Mas duas autoras, a professora Gina e a professora Diz, elas tiveram a ideia, a brilhante ideia, de elaborar um questionário para ver como é que está meu estilo de vida baseado nesse estilo de vida. Então interessante. chama Q8RN, então é Questionário 8 Remédios Naturais. Com esse questionário, que está aqui até no apêndice do livro, você faz o quê? Você responde as perguntas e o questionário vai te dar. Quer ver? Vou dar só um exemplo aqui, ó. Você pratica atividades de lazer como caminhar, pedalar, jogar futebol, etc? Nunca, raramente, algumas vezes, muitas vezes ou sempre? Daí fala aqui, por exemplo, um outro aqui. Com que frequência você se expõe ao sol pelo menos 15 a 20 minutos por dia? E por aí vai. Aí no final você vai ter a pontuação e você vai ver que seu estilo de vida, baseado nesses remédios naturais que a gente comentou, vai estar insuficiente, regular, bom, muito bom ou excelente. A partir disso eu começo o quê? Nossa, eu preciso melhorar nesse remédio natural aqui, Uhum. melhorar nesse outro remédio natural aqui. E esse é um questionário validado por essas professoras e pelo grupo que elas têm de pesquisa, chamado REIS. Então, é um questionário validado, então serve para qualquer pessoa analisar o seu próprio estilo de vida, né? Usado em pesquisas científicas também, mas serve para que cada um de nós possamos aí ter uma noção. Como é que está meu estilo de vida? Baseado nesses remédios naturais. Certo. Inclusive, a professora Gina é uma das convidadas para o programa de Fé e Ciência, viu, Ana? Oh, Vamos perfeito. tê-la aqui falando sobre o questionário. Nós poderíamos passar Ótimo. aqui, ter um programa para cada um desses 8 remédios, né? Com O tempo passa certeza. muito rápido a gente Passa conversando muito sobre eles. rápido, é cruel nesse momento. Doutor Fábio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Realmente foi muito, muito importante todos os pontos. Eu até fiquei com vontade de ler o livro para poder extrair muito mais, porque imagino que a pesquisa de vocês, de juntar esse compilado de conteúdo científico a respeito dos 8 remédios naturais, deve ser muito rico e muito bom. O livro não é magrinho, é um Não, bom traz bastante livro, informação. então E tem o principal são as Ele referências. ele tem mais, quase 200 páginas, mas é tá aí. uma leitura agradável, tem figuras, ilustrações, é uma leitura fácil. Tem as referências, né, que geralmente a gente não lê referências, mas você pode consultar. Mas é um livro com uma linguagem acessível a todo mundo, fácil a leitura É um livro para ter em e casa para a rapidamente família a pessoa toda. dá para ler.
Excelente. Muito obrigado, viu, doutor Fábio? Eu que agradeço. Nos temos que nos despedir até semana. Até semana que vem. Até a semana que Agradecemos vem. a presença do Dr. Fábio, estar aqui conosco em outros momentos e você continue acompanhando nosso programa semanal Fé e Ciência.